aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast by Sporting Bet. E aí, GG? Fala, Luizão. Tranquilão? Tranquilo, e você? Sussa, meu rei. O papo bacana que a gente teve com o Léo Coloral, hein, cara? Legal. Muita gente boa ele, Sim, várias dicas, né? Várias dicas. Vai comprar o tênis que ele falou, não? Vou. Então tá Já bom. até encomendei e outra. A gente falou de moda. Sim. E hoje, de uma certa forma, a gente vai também falar um pouquinho, né? Não necessariamente de moda, mas tem um pouquinho a ver ali. Tem um pezinho ali também, né? Porque a nossa convidada de hoje, cara, ela é apresentadora. Além de apresentadora, ela também participou daquele reality super famoso, né? O Big Brother Brasil. Uhum. Mas, cara, ela já foi Miss Mundo Brasil. E aí é uma parada que a gente tem pouca informação, né? Tipo assim, a gente vê quando chega, quando ganha lá e tal. Mas, cara, como é que é a trajetória pra chegar nessa disputa final aí contra as tops do mundo e tal ali? Porque a gente não sabe como é que funciona, né, cara? É um barato curioso, né? Sim, sim. E, além de todos esses detalhes, ela é esposa de um outro palmeirense fanático que já teve com a gente aqui, que é o Eliezer Ambrosio, que hoje é DJ também, ex-Big Brother, etc. Bateu um papo sensacional com a gente. E ele mesmo até prometeu, falou que ela viria aqui bater um papo com a gente. Ele que fez a ponte? Ele que fez a ponte Boa. também. Quem é a nossa convidada, GG? Camila Salgado. Camila Oi, Salgado. gente, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu adoro esse time, eu sou palmeirense assim, ó, muito antes de conhecer o Eliezer. Muita gente não sabe disso, viu, gente? Acha que eu sou palmeirense porque eu comecei a namorar o Eliezer. Não é verdade. Eu, ó, se duvidar, eu que trouxe o Eliezer pra esse time, entendeu? Já sou aquela... Brincadeira, mas assim, eu já sou palmeirense há muito antes e eu amo o Palmeiras, assim, desde pequititita. Tinha até blusa, camisa. Eu sou de uma família de 3 meninas e um pai fanático por futebol. Então você imagina, meu pai, ele é de não perder um jogo, de assistir, de vibrar, de dar chute no sofá, de não sei o quê, de gritar, de as veias aparecerem, as vizinhanças ficar doida. É desse nível aí pra mais. E aí, a gente cresceu com isso, com futebol muito intenso. E assim, na época que eu era criança, o Brasil sempre foi, assim... Até hoje o Brasil pentacampeão, melhor time e tal. Mas era outra história. Era assim, era um negócio assim, contaminante. Futebol era... A gente respirava futebol. Até quem não curtia futebol sabia falar um pouquinho de futebol. Era ou não era? Não, totalmente. Entendeu? Na época de 90, 2000. Era um negócio assim, sabe? De louco. Então assim, eu fui criada nisso aí. Então... Eu sou apaixonada, eu gosto de assistir. Eu tenho esse negócio de assistir, de parar pra ver, de, sabe, comer um salgadinho ali, tomar um vinhozinho, e assistir futebol. Eu gosto, entendeu? É um negócio meu. E eu gosto de dar piteco. Eu dou piteco até onde eu não sei o que tá acontecendo. Eu falo assim, cara, esse cara ele é novo, por que ele tá? Ele não sei o que. Não, meu marido fica de cara, fala assim, mas você nem tá assistindo. Eu tô assistindo sim, que história é essa? Entendeu? Então, eu acho que quando você começa a dar pitaca, que o negócio tá... Tá né? no sangue do palmeirense, né? Não adianta. Todo palmeirense é o famoso corneta que a gente fala. E a Camila é natural de Belém do Pará, né? Ô Camila, mas assim, né? A gente geralmente, quando fala de Palmeiras, o pessoal geralmente é muito mais ligado a São Paulo. Tem alguns torcedores, logicamente, que vêm de outros estados. E a gente sempre tem essa curiosidade, né? Como é que é vivenciar o Palmeiras não estando em São Paulo, né? Tendo essa distância. Como é que vocês faziam para acompanhar, assistir os jogos? Até porque eu me lembro que nesse período, anos 90 ali, principalmente, o sinal da região centro-oeste para cima muitas vezes se dava através da parabólica. E era o sinal do Rio, né? Então, assim, pra passar Palmeiras na televisão, era só se acontecesse uma hectacombi. Mas eu comecei a assistir futebol, assim, 98, por aí. E era uma época que o Palmeiras estava muito crescendo, e tinha muito jogo do Palmeiras na televisão, rolando. Mesmo lá. Mesmo lá. Uhum. E aí, meu pai palmeirense, e todos os jogos do Palmeiras, lá estava nós com a televisão lá rolando, e as 3 meninas com o papai assistindo. Então, assim, acabou rolando aí essa paixão, assim, né? Mas, assim, nunca foi tão forte como que é hoje de ir pro estádio, assistir, meus filhos serem palmeirenses, o meu marido e não sei o quê. Agora tá muito mais presente, né? Antigamente eu assistia os jogos com ele, gostava, pequenininha mesmo, lembro de um jogo inesquecível pra mim contra o Flamengo, uma final, acho que, sei lá, 99, não sei. Mas foi um jogo muito marcante, que era uns pênaltis no final, e a gente ficava lá, ai meu Deus, não sei o que, foi uma loucura. E era
Euler, era aquele que falavam que era o Diabo Louco. Paulo Nunes. Paulo Nunes, tinha o Marcos. Então, assim, era uma seleção o time, né? Era uma seleção brasileira, o time do Palmeiras. Então, assim, foi muito marcante, assim, pra mim, esse início de Palmeiras, né? E agora, morando em São Paulo, já há quase 12, 13 anos, morando em São Paulo, de vez em quando a gente vem aos estádios, vê os jogos, e as crianças são fanáticas, os 2 filhos gostam. Então, é diferente, né, agora. Agora a gente tá mais, assim, presente, digamos assim, né? Mas, assim, tem que falar, a família toda é palmeirense. Mas das 3 irmãs, você era a mais, assim, fanática? Ou as 3 têm o mesmo nível ali de... Nada! Olha, a minha irmã do meio, a Carol, ela é flamenguista roxa. Eita! Flamenguista roxa. A gente até tem esse negócio na família, né? Tipo, porque agora a maior rixa do Brasil é Palmeiras e Flamengo, né? Então, quando tem jogo do Palmeiras e Flamengo, o grupo da família fica todo mundo... Parece um grilo, ninguém fala nada. Clima tenso entre os brothers. Grilo, ninguém fala nada. Tipo assim... Dia de paredão. Clima tenso entre os brothers. Já deu muita coisa. Então, tipo assim, hoje em dia, todo mundo na sua, nessas horas. Aí depois... ganhou! Né? Depois... Mas a sua outra irmã é palmeirense ou não? Não, a outra é palmeirense. Ah, tá. A mais nova é palmeirense. Pelo menos a a maioria, meio, né? A do meio é flamenguista, assim, no último grau. E teu então... pai não ficava bravo, não? Ai, meu pai, ele fica, né, meio no meio de campo ali e tal, mas... No dia de jogo é dia de paredão antes do jogo, depois do jogo é jogo da discórdia. Não, e o meu cunhado também é flamenguista roxo, então ficou casal mesmo. Casal. E aí o casal, eu e o Eliezer, palmeirense. Eles são flamenguistas e a minha irmã com o marido também palmeirense. Então, tipo assim, tem aí maioria. A maioria acaba... Somos maioria. Mas legal isso. Sim, sim. Mas, ô Camila, você nessa época, você chegou a vir para São Paulo em algum momento? Então... Seu pai chegou a vir assistir algum jogo pra cá? Já, em 2010 eu ganhei o Miss Mundo Brasil, a gente veio pra cá, eu vim pra cá, morar pra cá, e aí comecei a vir mais, assim, né, aparecer, os jogos começaram a ficar mais frequentes e tudo, e agora, depois do Big Brother, que eu comecei a ir pra um camarote e tudo mais, aí eu, não, vou levar meu pai. Aí eu lembro a gente conseguiu, eu nunca me esqueço, quando a gente saiu, logo que a gente saiu do Big Brother, a primeira coisa que a gente foi, desse negócio de, vamos pro camarote, não sei o que. Não, vamos colocar o Salgadão e o Bigodão no camarote do Palmeiras. Aí a gente veio num jogo com eles, foi muito legal. O pai do Eliezer, que a gente chama de Bigodão, né? O seu Valdir, que ele é fanático pelo Palmeiras. Meu Deus do céu, é doente. Assim, total, assim, fora da casinha. E o meu pai, o Salgadão, todo mundo de Palmeiras. A gente, primeira coisa, assim. Aí a gente veio, assim, a gente namorava ainda, nem era casado nem nada. A gente trouxe eles e todo mundo assistiu o jogo do Palmeiras. Assim, foi muito, muito, muito legal. Cara, imagina a emoção, né? Depois de tanto tempo, assim, você plantar essa sementinha de Palmeiras e depois de tantos anos você ter a oportunidade de vir, né? Conhecer a arena, assistir um jogo. Não, e agora, Bento e Vitória, tipo, fruto do Big Brother, meu e do Eliezer e tal, palmeirense, assim, os dois. O Bento, ele tem convicção que ele vai jogar pelo Palmeiras. Ele já falou, mamãe, eu vou jogar pelo Palmeiras. E a gente faz uma aulinha de futebol lá no meu condomínio com ele toda segunda-feira, né? E o professor fala, cara, ele tem 4 anos, mas ele faz jogada de menino de 6, 7 anos. Ele tem jeito de jogador. Presta atenção, abre teu olho. Aí eu, tipo assim, eu fico ali, né, na expectativa. Mas assim, eu não gosto de botar pilha nem nada, eu deixo ele escolher sozinho e tal, né? Mas quando ele faz um golzinho lá, a pessoa é tão fanática, né? Bento do Palmeiras! É o melhor jogador do Palmeiras! Não sei o quê. Aí não tem como jeito, né? O menino tem que falar que ele é o jogador do Palmeiras. Depois desse incentivo, acabou. Tipo assim, eu não gosto de botar pilha, mas quando ele faz gol, eu faço escândalo. Tem que fazer a festa, né? Tem que fazer a festa. Sim. Não, o gol é o momento mágico, né? É o ápice, é o ápice do futebol, pô. Tá certo. Isso vai criando uma memória nele, tipo, né, afetiva, que daqui a um tempo, com certeza, ele vai se lembrar desses momentos com você. Ele comigo e com o pai também. Ele faz o maior escândalo também. Nossa, ele jogando com o Eliezer, driblando, não sei o quê. Caraca, você viu o que ele fez? Ele fez isso, ele pedalou, ele fez isso. Aí ele sai tudo assim. Aí a gente, não sei o quê. Aí vai criando aquela,
né? Sim, sim. Mas é massa demais. Tomara que... Bem, então, guarde esse nome guarde aí, esse nome aí. Tomara que dê Guarde certo, tomara que esse se realize. nome. Será que a gente vai estar aqui, GG, pra narrar uns jogos ali e tal? Vai saber, Vai né? saber, né? Do jeito que eu jogo tava da comentando base. com você, como que passa rápido, né? Sim. Então, daqui a pouco, ó, voou. Daqui a pouco é o Bento que tá aqui no pod com pensou, vocês. Já cara? pensou? Pensou? Ai, Giovanni, hoje a gente recebe. A gente vai estar assim. A gente vai estar assim. Só que se ele for muito bom, tem que trazer Assim, logo, senão ele vai pro Real Madrid. A gente não, né? Eu estarei assim. Você não vai estar mais. Ainda dá uns 10 aninhos de diferença aí, né? Mas eu já vou estar nessa fase aí, parceiro. Calma, Luizão. O Léo que veio antes aqui, ele falou que quando chega nos 42, como que ele falou? Não, o assessor do Léo, né? Falou que é a idade da... Que a pessoa mais fica Triste. chateada, mais triste, né? Que é a idade... Eu tava até explicando mais ou menos o que eu imagino que deva ser. Porque eu acho que com 40 ali, na casa 40, 42, eu acho que é a hora que você começa a se confrontar, Camila. Você começa a parar e olhar a tua trajetória. Aí você fala assim, o que eu queria ter sido? E o que eu cheguei? E aí é onde às vezes você não gosta muito. E aí você começa a olhar e fala assim, não deu certo. E não dá pra voltar atrás, né? Porque aí o tempo já foi, não dá pra arriscar mais como antes. Mas acho que não deve ser uma regra exata, não. Eu acho que na geração pra mim, falta de hoje 12 em dia... ainda, tá de eu boa. acho que na geração de hoje em dia, se a gente levar o pé da letra, eu acho que essa idade aí da insatisfação, tá, ela tá chegando até bem antes, viu, Gê? Acho que com uns 20 aí, 20 A galera alguma quer coisa. tudo imediato, né? A galera quer tudo assim, ó, na palma da mão, e não é assim que a banda toca, né? Não é assim que as coisas funcionam. E Camila, você falou de Miss Mundo, né? E aí, acho que esse é um universo que a gente tem pouco acesso e pouca informação, e é bacana até da gente conhecer um pouquinho mais. Como é que funciona isso? Primeiro você concorre na sua região, para depois no seu estado? Tipo, como funciona? É muito parecido com futebol, tá, Como gente? que você é chegou concorrência, nisso também, e como que você foi parar Como nisso você aí? chega na sua vida? É assim, eu sempre, tudo começou porque eu adorava a boneca Barbie. E a minha mãe só me dava boneca Barbie em aniversário e Natal. E eu queria muito mais bonecas Barbies. E aí tinha, na época, concurso de beleza que ganhava boneca Barbie. Aí eu não tava nem aí pro concurso de beleza. Queria o quê? Queria a boneca Barbie. Aí eu falei assim, pois eu vou fazer tudo que aparecer de concurso de beleza, porque eu quero ganhar a boneca Barbie. E aí tudo que foi aparecendo de concurso de carnaval, concurso de dança, concurso de música, concurso de... A animadora da festa do fulano de tal vai sortear uma boneca Barbie, lá estava a Camila. Então, assim, tudo que aparecia. E aí foi aí. Eu comecei a aparecer nesses concursos de pequena criança. Aí a minha mãe acabou me colocando numa agência. Comecei a fazer publicidade desde pequena, assim, encarte de supermercado, loja de departamento, essas coisas assim. E aí, quando foi com uns 14 anos, comecei a fazer publicidade, assim, né, mais forte, né, e tudo. E aí, com 16 anos, eu falei... aí, tinha aquela história, assim, de... você já, com 16, 17 anos, a menina já tá mais vaidosa, né, e tudo. Aí, na minha cidade, tinha um concurso chamado Rainha das Rainhas, que é muito forte pra lá. É um concurso de beleza, fantasia e coreografia. Dança, beleza e que a gente chama de desembaraço, coreografia. Então, você precisa ter um clube, um patrocinador por trás e tal. E eu queria participar desse concurso, porque agora não era uma boneca Barbie, era um carro. Caramba. Aí eu falei, não, vou ganhar esse carro. E aí, eu super, né, aquela coisa, né, jovem, ambiciosa, queria isso, queria aquilo, E aí eu falei assim, pois eu vou agora me cuidar. Comecei a entrar numa academia, comecei a fazer esquema de estética, essas paradas. Aí comecei a fazer personal, não sei o que, fiz tudo certinho. Aí meu pai nem era sócio de clube. Fiz meu pai se associar no clube. Eu vou ser rainha daquele clube lá. É isso aí, seu salgado. Aí fiz não sei o que, seu salgado, beleza. Super pai apoiou tudo. E aí entrou no sonho junto comigo. E aí eu fui e participei, ganhei o concurso. Caramba. Aí quando eu ganhei o concurso, eu fui olhar, outros concursos começaram a me chamar. E é um negócio assim, tem muito concurso que Quantos a gente nem sabe tinha? que existe. Eu tinha 17 anos. Nem podia dirigir o carro. Aí Nem perguntava se ela podia trocava ainda. o carro numa Barbie. Mas, tipo assim, eu tava migrando de 17 pra 18, assim, foi muito rápido. Aí, beleza. Aí, peguei e aí foi começando a rolar muito concurso pra mim, assim, de beleza e tudo mais. E aí tinha um concurso do Miss Brasil
Mundo, que era um concurso que estavam fazendo a seletiva ainda e tudo, e tinha que ir pro Rio de Janeiro. Aí na época minha mãe... Ai, já chega, agora é só concurso público. Eu não quero mais saber de concurso de beleza. Só concurso público. Se quiser, eu escrevo no edital, não sei o que, não. Aí eu falei assim, putz, agora eu vou ter que me virar, né? Que minha mãe não vai, né, me ajudar e tal. Aí eu comecei a ir atrás de patrocinador, consegui os patrocinadores de passagem, consegui não sei o que. Mas como que era esse lance de procurar patrocinador? Não, eu sei, mas você chegava neles e falava, ó, vou participar de um concurso. Eu já mostrava tudo do concurso, que eu ia representar meu estado, e a parte cultural, a parte não sei o que. Mas você, tipo, ligava pra eles? E eu como fazia é que administração de empresa. Então, tipo assim, eu tava na faculdade na época já. Eu passei na faculdade com 16 anos. Um ano mais nova. E aí, o que aconteceu? Eu tinha aquela história de fazer os trabalhos, eu já sabia fazer, tudo bonitinho, Eu chegava com tudo pronto lá. Era impossível a pessoa não me receber, a pessoa não topar o meu projeto. Era muito, muito legal. Organizado. Visionária, né? Prodígia, né? Porque com 16 passou, ele tá na faculdade federal. Ó, fulano, agência de viagem, vem cá. Ó, tá aqui, ó. Bonitinho. Caramba. Vamos! Vai ser muito legal, vocês vão ter muita visibilidade, não sei o que, Aí, enfim, tudo bem. É igual o filho dela, você jogador, aí, tá vendo? Mano, mentalizou. Aí, tipo assim, era muita força de vontade. Aí eu falei assim, não tinha como dar certo, não tinha como não dar errado. Aí eu ia lá, fazia todo o esquema, mostrava, Aí beleza, consegui os patrocinadores, consegui o clube, consegui uma galera da prefeitura de Belém que topou, porque era uma coisa que levava o nome da cidade, do estado e tudo. Consegui o patrocínio inicial para entrar no concurso. E aí fui pro Rio de Janeiro, representando o Belém, Pará. Aí não, primeiro teve uma seletiva no Pará, aí eu ganhei. Aí depois fui pro Rio de Janeiro, aí fui representando o Pará. Aí eu ganhei primeiro o Beach Beauty. Aí eu falei assim, Beach Beauty, beleza. Aí tinha um Beleza com Propósito. Aí eu levei um projeto maravilhoso e genuíno, assim, um projeto verdadeiro mesmo, que é da Casa do Menino Jesus, que a gente conseguiu uma verba de uma empresa privada, que eu fiz o comercial e a verba foi inteira pra casa, pra ajudar eles, pra reformar a casa. Que legal. E aí foi muito, muito, muito legal. E a gente conseguiu reformar toda a casa do Menino Jesus, tudo. E o projeto era Beleza com Propósito. Ficou lindo o projeto. Ganhei o Beleza com Propósito. Eu falei assim, ó, ganhei o Beach Beauty, ganhei o Beleza com Propósito. Eu nunca vou ser a Miss Brasil, porque geralmente, né, eles dão assim como conforto, né? Tipo assim, ó. Prêmio de consolação. Você já tá aqui, tá ótimo pra você. Então, quando eu fui pra final, eu falei assim, meu, é aqui, né? É aqui. Tipo, pra mim, já tá ótimo. Já ganhei o que eu devia ganhar e tal. Sim. Quando eles me anunciaram como Miss Brasil, eu me tremi toda de emoção, porque eu não acreditava. Aliás, eu acreditava que eu queria muito, mas assim, sabe? Foi uma coisa assim muito louca, né? E aí, foi aí que eu fui pra outros países, fui pra China. Aí eu passei 2 meses no Brasil, na China, representando o Brasil. E conheci outros lugares, fui contratada por uma agência que me levou para vários lugares legais, assim, e representando o Brasil e tudo mais. E aí, depois de toda essa história no Miss Mundo Brasil, depois de ter conhecido muitos lugares diferentes e tal, aí eu voltei pro Brasil, voltei para São Paulo. Aí comecei a morar aqui. E aí, morando aqui, do nada... Eu tava até falando com o rapaz lá fora sobre isso, que eu acho que o Big Brother... O Miss foi uma coisa que eu procurei muito, que eu queria muito. Já tinha um programa de comunicação que eu tava apresentando junto com o Miss, então já tinha outras coisas rolando por trás, já tinha essa pegada de comunicação, já tinha muitas coisas rolando por trás. Então, isso eu queria muito, tipo, tava esforçada pra fazer ali, concentrada. O Big Brother, não. O Big Brother surgiu. Então, eu digo que é muito, tipo assim, foi muito... eu tinha que estar ali, naquele lugar, e acontecer, sabe? Na minha vida. Porque eu me inscrevi pra 2012... E quando me chamaram pra entrevista, eu tava entregando a minha faixa de Miss. Então, eu fui Miss em 2010. Em 2011, eles escalam pra 2012. E bem no dia da entrevista que me chamaram no Rio de Janeiro, eu tava no Rio de Janeiro, mas tava em Angra, entregando a minha faixa. Então, se eu fosse pra lá, eu perdia toda a minha faixa, perdia título, perdia tudo. Eu falei assim, não vou fazer isso, nunca. O que eu fiz? Não fui pra entrevista. Eu falei assim, nunca mais vão me chamar. Nunca mais vão me chamar. Isso daí... Então, eu nem vou mais pensar sobre isso. Acabou. Eu não vou me inscrever mais, não vou perder meu tempo. O que aconteceu? Eu fui visitar minha família em Belém do Pará.
No mesmo ano, um ano depois, 2012, em julho de 2012, eu fui visitar minha família, tava tendo uma seletiva, eles me viram num banheiro de um restaurante, me chamaram. Caraca, era pra ser. Era pra você. Você tem noção? Eu nem morava mais em Belém. Então, assim, foi muito ao acaso, sabe? Tipo, muito, muito, muito. E aí me chamaram, eu fui pra entrevista, eu super espontânea e tal, gostaram de mim. Aí, beleza, eu voltei pra São Paulo, minha vida continuou normalmente, Quando foi em novembro, meu telefone toca. Você ainda tem vontade de participar do Big Brother? Era o Boninho? Não, ela falou assim, você ainda tem vontade. Eu já achei que o telefone ligava assim, atenção, você está selecionada, tem que ir para o aeroporto agora. Tem certeza disso? Ei, atenção, não faça pergunta nenhuma. Você tem que ir ao aeroporto mas agora. Naquela época, o Big Brother, eu não sei se ainda é assim, mas naquela época era uma coisa assim, tipo, sequestro. Com quem você tá? Você tem alguém perto? Tem alguém escutando? Caraca. Era nesse nível. Mas é porque hoje em dia tem a chamada de vídeo, né? Aí a chamada de vídeo se você entrega. alguém souber que você está conversando com a equipe, você está automaticamente eliminado. Era tipo isso, sabe? Era um negócio assim, então você não conseguia, não contava nem pro seu respiro da sua alma. Nossa. Os caras vão pela teoria, pelo sabe? conceito do pânico, né, cara? Tipo, você bota um pânico na pessoa que é pra ela não abrir a boca, velho. E aí eu falei só pra minha mãe na época, pra minha mãe, pro meu pai, pra minhas irmãs, só eles sabiam. E aí eu falei assim, olha, vamos. Aí quando foi em janeiro, dia 2 de janeiro, o Réveillon ainda tava amanhecendo o dia, eles foram me buscar. Caraca. Aí eu entrei pela casa de... Aí eu ainda fui pra casa de vidro, nem sabia que eu ia pra casa de vidro. Nossa. Eles me colocaram no hotel e tal. Olha, você quer mesmo Big Brother? Eu quero. Mas você vai ter que ir pela casa de vidro. O que é casa de vidro? Aí, casa de vidro? O que é isso? Oi? Eu não sei nem o que é isso. Aí, não, a casa de vidro é super sossegada. Ah, de boa, né? Você vai ficar exposto ali no shopping, Tranquilo, velho. você só vai passar 2 dias ali, rapidinho. Tá. Aí o público votou pra eu ser a mais votada pra eu entrar. Aí eu entrei. Que da hora. Não, e ainda Foi tem assim. essa que não falam, né? Você ainda vai ser votada. né? Nossa. exato. Tranquilo. Fica sussa. sussa. Mas, Camila, só voltando um pouco, você tava falando da Miss, como que é, tipo, o processo do concurso, assim? Porque a gente até tava comentando de desfile, você desfilava, tipo, uma galera colocava, você vestia a roupa de alguma marca, como que era esse processo? Não, eu me preparei super, assim, eu fui atrás de uma pessoa, né, que hoje em dia essa pessoa é uma pessoa muito próxima da minha vida. Tipo, estilista, assim, ou não? Ela é dançarina clássica, só que ela dá essas consultorias de passarela, de desfile, de tudo. E ela é muito boa nisso, a Aline Dias, ela é uma pessoa maravilhosa, e ela me treinou, assim, tudo. A parte de desfile, a parte de coreografia, eu tinha que apresentar uma dança típica, então eu tive que ensaiar, eu tive que aprender a desfilar, não o que eu já sabia dos outros concursos, não, um negócio assim, nível internacional, pra representar o Brasil. Se eu quisesse ganhar, era assim, entendeu? Então, tipo, naquela época, o padrão de beleza era muito acirrado. Não é que nem hoje que a gente tem uma oportunidade de ter uma beleza fora de alguns padrões. Você consegue ter um quadril mais largo e ganhar um concurso. Você consegue ter um rosto mais redondo e ganhar um concurso. Você consegue ter um cabelo crespo, cacheado, e ganhar um concurso. Antigamente era um padrão, muito pré-estabelecido, era um negócio padrão bobo. Barbie. Eu ia falar a mesma coisa. Era um negócio bobo, assim, sabe? Tipo, que graças a Deus as coisas melhoraram. Sim. E hoje, por exemplo, a minha filha, se ela fosse participar, ela não ia ter que se encaixar no padrão, por exemplo. Sim. Eu tive que me encaixar no padrão. Eu tive que fazer muito, afinar minha cintura. Eu já era magrinha, mas eu tive que ficar com 60 de cintura. Caramba. Então, assim, eu lembro que eu fazia muita estética pra ficar com isso. Porque as misses que ganhavam esse tipo de concurso tinham essas medidas. Sim. Então, assim, coloquei silicone pra ficar com 90 de busto, que era 90, 60, 90. Então, tipo assim, eram padrões pré-estabelecidos que a gente, menina, que queria participar, a gente criava isso na nossa cabeça, que a gente tinha que ter isso.
Entendeu? E- Então a gente tinha que correr atrás disso. Então era isso. Sabe? E o ambiente lá, tipo, eram vários camarins que ficavam, quem participava, vocês ficavam todas juntas e aí rolava rivalidade ou era mais Olha, companheirismo? rivalidade sempre teve, mas assim, eu acho que depende de como você enxerga tudo, sabe? Tipo, eu te fiz muitas amizades, mesmo num ambiente que eu tava concorrendo, né, com algumas, com a maioria e tudo. Eu fiz muitas amizades que, pra vida, né, muitas mesmo, assim, até hoje em dia, a gente foi padrinho, eu e o Eliezer, de uma amiga, Miss, a Mari Silvestre. Não sei se vocês conhecem. Ela também, participou do Caldeirão do Hulk, ela fez alguns realities, ela é muito conhecida, assim, essa parte de mídia e tudo. E a gente se conheceu nessa época do Miss, ela era Miss São Paulo. E a gente ficou muito, 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 muito amiga e tudo. E teve outras situações que foram ruins, assim, de eu ver outras meninas discriminando outras meninas e, assim, e passar por aquilo, e eu não consigo passar por aquilo e não ver, sabe? Então eu já me meti em muita situação. E aí eu falei assim, o Big Brother me chamou, mas eu também sou um pouco Big Brother. Já tava calejada. Porque já, né? é isso, sabe? Tipo, acho que eu vi algumas coisas ali, eu sempre fui de, não, peraí, tá errado, vamos denunciar isso aqui. Eu já passei por muito disso. Inclusive, na época do meu concurso, eu vi coisas, assim, muito não legais, assim, tipo de discriminação e tal, de bullying de algumas Miss com outras Miss. As próprias Miss criam esse ambiente, às vezes, sabe? Tipo, eu acho que em todas as profissões tem um pouco disso. Eu acho que no futebol também tem isso. Até os jogadores, né? Um querendo ser melhor que o outro em campo. Ego, né? Ego, né? Um querendo ser, eu sou isso, eu sou aquilo e tudo. Eu ganho mais, né? Tem tudo isso. Então, acho que também nesse ambiente de Miss, você também passa por várias situações, assim, de rivalidade, de tudo, mas acho que muito vai da sua cabeça, né? Tipo, de administrar tudo isso. Falando até um pouco nesse sentido, né, de rivalidade, de bullying, até em alguns casos talvez até xenofobia, né? Você já tinha saído de Belém antes disso ou foi a primeira vez que você saiu de Belém para o Rio de Janeiro para participar desse concurso? Já tinha saído antes ou foi a primeira vez? Já tinha. Já tinha ido antes, então não foi uma novidade para ti. Não, eu já tinha viajado bastante com a minha família, assim, pro Brasil, né? Já tinha ido pra Nordeste, e outra, na minha infância e adolescência, eu fui jogadora de basquete. E o basquete me proporcionou viagens inesquecíveis, assim, com a galera do basquete. Então, assim, eu joguei JEPs, eu viajei com o time do basquete pra jogar, pra defender o Pará, que era aqui onde eu vim, né, tudo, e assim, foi, assim, o basquete me trouxe esse espírito de esporte, de coletividade, de responsabilidade, sei lá, eu acho que hoje, eu não sei, mãe, eu não sei se eu deixaria minha filha com 9, 10 anos viajar sozinha, sabe, tipo, eu acho que eu ia pirar um pouco, mas assim, minha mãe deixava porque ela confiava muito em mim, e a equipe do basquete era muito unida. Assim, o meu treinador que levava a gente pra viajar, o Beto, ele era tipo um paizão, assim, sabe? Ele dava mel com própolis na nossa boca de manhã, cedo. Quem que faz isso? Sabe? Era enfileirada, assim. Você, tchá, uma por uma, sabe? Era um tratamento de paz, sabe? Era muito cuidado, era muito carinho. Então, assim, a gente ia no ônibus, às vezes a gente ia de avião, mas a maioria das vezes as viagens eram de ônibus. Então era muito divertido, era muito legal, assim. Mas, ô Camila, quando você foi pra disputa do Miss no Rio, você foi sozinha? Alguém te acompanhou? Porque eu ia perguntar assim, a curiosidade, como é que é você, né, com 16, 17 para 18 anos, ir pra um concurso desse tamanho? A minha mãe não pôde me acompanhar nos primeiros dias, mas a minha família toda foi. Ah, legal. Eles foram pra Angra, né, pra ver, mas eles já foram próximo porque assim, você não fica só aqueles 3 dias do evento, né? Sim. Você fica lá a semana inteira, quase 10 dias. Então, aí eu me lembro que a minha mãe não tinha como largar o trabalho, as coisas, nem meu pai, pra ficar todos esses dias comigo. Então ela chamou uma amiga dela, aqui de São Paulo, a Meire. E ela, Meire, pelo amor de Deus, acompanha a minha filha, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí a Meire, muito bacana, muito gente boa, foi comigo passar essa semana em Angra, né, tudo. E me ajudou, tipo, foi a minha responsável, assim, sabe? Pra dar um suporte. Pra me dar esse suporte, pra ficar comigo, pra, né, ficar ali e tal, se precisar de alguma coisa e tudo.
E com toda essa cobrança de medidas, padrão estético, né? Imagino, né, o que deve ter, né, passado, não só para ti como para as outras meninas. Você teve algum momento de se cobrar demais, assim, de até chegar num ponto de até um leve distúrbio de alguma coisa, assim, de tipo, não tô alcançando tal medida e entrar, tipo, em desespero, essas coisas. Não cheguei tudo. a entrar em desespero, mas analisando agora com outra maturidade tudo que aconteceu, eu deixava de curtir algumas coisas da minha idade pra me cuidar, um negócio que seria pro meu futuro, digamos assim, ou que seria pro que eu queria. Para um objetivo pessoal. Por exemplo, enquanto algumas meninas da minha idade estavam ali, sei lá, fazendo outra coisa, Curtindo eu tava uma festa indo no final de semana. Eu tava indo na estética fazer uma massagem porque eu queria, sabe? Tipo assim, e aquela satisfação pessoal, sempre tava faltando algo. A gente tá linda, maravilhosa, no auge da nossa perfeição, com 16 anos, que a gente acha que a gente tá horrível. A gente tem uma, né? Uma visão nossa, pessoal, nossa, nada presta. Tipo assim, sabe? Hoje em dia eu falo, gente, o que é isso? O que eu tirei da cabeça? Eu era tão linda, maravilhosa. Não que eu não tenha uma autoestima hoje, eu tenho, é diferente. Mas assim, eu lembro que naquela época eu sempre tava querendo alguma coisa a mais, assim. A gente não tem essa maturidade de, tipo, eu tô linda do jeito que eu sou, entendeu? E vai ser assim, e se tiver que ser, vai ser assim. Eu sou do jeito que eu sou e acabou. Não, a gente não tem essa autoestima ainda muito... Porque a gente é muito nova, a gente não tem essa maturidade, né? Poucas pessoas têm essa maturidade de bater o pé e tal. Eu tinha, assim, a minha autoestima e tudo, mas assim... Essa maturidade eu fui ganhando com os anos e tudo mais, né? Autoconhecimento, conhecer meu corpo, me conhecer e gostar, me aceitar sempre do jeito que eu sou e tudo mais. Isso foi aos poucos, mas logo que eu ganhei o concurso, imagina, você acabou de ganhar um concurso que você foi consagrada a mais bonita da galera. E ainda assim você tá insegura ali, puta, mas eu ainda preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, eu ainda não tô legal. Acaba que nem curte muito a sua vitória ali. Não, curte até a vitória, mas assim, depois que acaba, porque é passageiro, essas coisas são passageiras, né? E aí você fica sempre querendo mais e mais e mais e mais e acaba não aproveitando. Tiveram várias viagens que eu fiz depois disso, que eu ficava sempre me cobrando coisas que... besteiras, assim, sabe? E aí eu deixava de aproveitar aquilo. Eu não posso... tipo assim, a galera, todo mundo ia pra um show do Black Eyed Peas na viagem. Aí eu... A Camila, né? Toda preocupada. Não, eu preciso ir e tal, mas eu tenho que voltar cedo, porque senão eu vou ficar muito estragada. Eu era assim, sabe? Tipo, sabe? Não posso ficar muito tarde, porque senão eu vou ficar muito estragada, não sei o que, Então são coisas que, tipo assim, talvez eu curtiria muito mais se eu tivesse um pouco mais de maturidade. Mas é aquela coisa, é jovem, né? Sim. Tem muito isso. Você falou que tem a filha pequena, né? E se ela chegasse em você e falasse que gostaria de ser modelo? Não, se vocês conhecerem a Vitória, ela vai arrancar muitas gargalhadas de vocês. Porque eu falo sempre, ela tem uma autoestima que não cabe nela. A gente coloca as xuxinhas, os cabelos, né? Cabelo. Linda, maravilhosa. Aí minha filha, você está linda. Linda, maravilhosa. Te amo, mamãe. Linda, linda. Não, ela é assim, ela se olha no espelho. Linda, cabelo lindo. Nossa, ela é o máximo, é o máximo. Eu acho que ela tem, assim, eu não sei como é que... Eu não sei se eu incentivaria, assim, nesse sentido, porque hoje em dia eu tô com outra cabeça, assim, no sentido, tipo, eu fiz, mas não sei se é minha filha, sabe? Porque eu passei também por muitas coisas, assim, de assédio, de problema, tipo assim, se eu não tivesse uma cabeça muito forte, muito centrada, tivesse uma família por trás, cuidando de mim, talvez a história fosse diferente, entendeu? No sentido de assédio, de Não é um ambiente muito fácil, né? Não é um ambiente extremamente saudável se você não tiver uma cabeça no lugar, assim. Tipo, o que eu digo no lugar é um suporte emocional. É você ter as suas... saber os seus limites. Saber... Não, eu vou até aqui. Daqui pra cá não é mais a minha praia, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que os jovens hoje precisam muito desse apoio dos pais, tá? Assim, eu sempre fui muito de estar muito ligada com os meus pais e isso me ajudou muito nesse sentido de ser muito família, sabe?
Mas mesmo assim, em muitos momentos que eu estive longe dos meus pais, que eu tive, digamos assim, tive a minha liberdade e tudo mais, se eu não tivesse impondo os meus limites, a história podia ter sido diferente, sabe? Em várias situações. Então, eu acho que eu fico um pouco assustada quando eu penso na minha filha. Eu acho até que com esse negócio atualmente da rede social, não sei se até piora essa situação, né? Porque, tipo... Aumenta demais a exposição, né? Porque, por exemplo, já tem muitos casos na escola, às vezes, das meninas ou dos meninos postarem foto e não ter like. Imagina quem tá começando nessa área, tipo, posta uma foto ali num desfile, aí, sei lá, tem 100 curtidas e a outra que tá concorrendo com ela postou, teve 1.500. Aí acho que a cabeça vai da menina ampliar ainda mais a começa cobrança. Ô, Camila, aproveitando até que você, né, tocou nessa questão das coisas ruins que tem. Lógico, se você quiser falar, não precisa contar nem concurso nem nada, mas se você quiser falar sobre, em algum momento, né, desses concursos, com essas propostas indecorosas, assim, ridículas, porque um ser humano que chega num ponto de, né, cometer qualquer ato desse porque não tem valor nenhum, você tem contigo hoje a convicção de que alguns resultados não eram tão reais justamente por conta disso, de uma negativa de uma proposta ou de uma não aceitação, de um assédio, vamos falar escrachadamente assim, que é até bom, né, a gente não tem lugar de fala, mas é até bom você falar a respeito, porque também abre um leque para outras pessoas e levanta um alerta, né? Porque a gente, do lado de cá, olha muito o que é exposto pra gente, que é o quê? Que é o glamour, é onde chega, é a viagem não sei pra onde e tal, o holofote. Mas tem toda uma parada por trás que às vezes é o que você falou, né? Se eu não tenho o apoio da minha família, se eu não tô bem estruturada e tal, talvez eu não suportaria, né? Então, aí se você, né, se sentir à vontade de falar também. Claro. Né? Ó, não só na parte da época do Miss, acho que tem muitos concursos de beleza no Brasil, né? Várias equipes trabalhando. E tem equipes que são muito glamourosas e que tem muito apoio por trás, e tem muita gente por trás disso. E tem equipes que às vezes não conseguem o patrocínio e fazem o concurso na raça, fazem o concurso na luta ali e tal, e às vezes não tem nada por trás. E são limpas, digamos assim, no sentido de não tem uma pessoa querendo sair com as meninas, ou entendeu? Nesse sentido. Segundo as intenções. Então, assim, às vezes, a gente, aquele concurso que tá bombado na mídia, às vezes não é tão limpo quanto aquele concurso bonitinho ali, sabe? Nesse sentido, tem muita coisa. Assim como também deve ter no futebol também, né? Ter as suas artes e manias aí nesse sentido. Mas eu digo assim, no quesito de mídia, é muito disso. Até nessa parte artística depois eu tentei ser atriz, fiz Wolf Maia, me formei, tenho meu DRT e tudo mais. E eu tive várias oportunidades de conseguir alguma coisa e eu não topei, entendeu? De papel, disso. E eu já passei também quando eu era muito, muito novinha, por casting de, tipo assim, olha, agora você vai ter que fazer um cast assim, que você vai ter... Só vai pra frente se fizer esse casting. Opa, tem alguma coisa errada aí. Sabe? Tipo assim, às vezes você tem essa percepção, mas às vezes você é tão novinha, que você, nossa, eu vou ter que fazer. Sabe? E aí? É a minha oportunidade. É a minha oportunidade. Se eu não fizer, eu vou deixar passar. Entendeu? E aí você entra na ilusão, ou então alguém chega e fala com você e te conquista. Comigo, graças a Deus, eu consegui. Tanto é que eu não fui muito pra frente esse negócio, não. Tipo, mas não por causa disso só também. Porque também, hoje em dia, no Brasil, assim, você ser atriz não é só o seu talento. Você tem que tá no lugar certo, ter a oportunidade certa e ter patrocinador também. Não patrocinador de pessoas, mas um Bradesco, uma Caixa Econômica, uma empresa forte patrocinando o seu espetáculo, porque senão você não sobrevive. Eu já participei, eu já fiz algumas peças de teatro em que eu era a protagonista e eu não ganhei nada, sabe? Tipo, e outras eu já ganhei.
mas nesse sentido, se você tem um patrocinador de uma empresa e tudo mais. E hoje eu vejo que muitas pessoas acabam tendo que passar por situações, se você tem uma personalidade, se você tem um estilo de vida que você, sei lá, segure a onda, você consegue barrar. Mas e quem não tem, sabe? Tipo, essa oportunidade. Isso porque ainda tem um mecanismo, né, de leis de incentivo que podem auxiliar, né, vocês nos trabalhos, Exato, isso. Mas ainda assim é muito complicado, porque é uma equipe muito grande para você gerir e você pagar e tudo mais, né? E ainda tem as pessoas por fora. Eu me lembro, nunca me esqueço, que uma das coisas que mais me marcou, assim, foi eu tava numa peça de teatro há 6 meses, indo todo dia ensaiar, bonitinha, barará, barará. Só que eu já tinha participado do Big Brother, né? E aí eu já tinha uma certa repercussão e tudo mais. E aí eu me lembro que não tinham nem ido assistir a minha peça. Camila Salgado está na peça tal, mas infelizmente o seu desempenho, não sei o quê. Nossa, aquilo... Cara, a pessoa nem assistiu, nem foi pro ar a peça, a pessoa tá falando mal. De graça. Então tem uma mídia meio podre. De graça não é, né? De graça não é. Mas assim, uma mídia meio podre por trás que acaba atrapalhando muita gente também. Muita gente que tem uma boa vontade, que tem talento, que quer ir pra frente e às vezes, assim, é parada por uma opinião estúpida. Que antigamente era uma mídia, hoje em dia as mídias sociais, entendeu? Antigamente era uma nota que davam, né? Agora você já tem meio que instantâneo isso na própria internet. Então, assim, é muito perigoso. Você tem que ter, eu acho assim, que é um negócio fascinante você trabalhar com o público, mas é um negócio que você tem que ter, assim, muito em mente saber a sua índole, saber o que você é, ter esse autoconhecimento para se fortalecer para o que vem pela frente, porque não é fácil também. Você lidar com críticas o tempo todo, se expor, né? E acabar expondo um pouco também as pessoas que você ama, porque você tá sempre com eles, assim, né? Então você acaba expondo um pouco. Então, você tem que ser uma fortaleza ali para entender o que você é, para poder você estar ali com a capa do Batman ali forte pra encarar todo mundo, entendeu? Aí entra um pouco no que tu falou, que hoje em dia, igual na época que você concorreu ao Miss Mundo, redes sociais não tinha essa amplitude que tem hoje, né? É verdade. Hoje em era dia, mais o Facebook, né? Sim, as comunidades, era bem menos. É muito mais amplo, cara. Então saber esse equilíbrio do que te é benéfico, o que não é, e quando você se propõe aí pra esse meio, você tem que estar disposto a, infelizmente, ouvir e ler tudo. Aí vai da forma como você observa. Só que o adolescente absorve de uma forma muito negativa. Eu acho assim, eu acho que pro adolescente, as redes sociais, assim, pensando nos meus filhos, né? Ai, é muito complicado, muito, assim, é mais, assim, atrapalhar do que ajudar, sabe? Nesse sentido, porque eles ainda não têm ainda o eu deles, a opinião deles formada, então eles se pautam muito na opinião dos outros. Então, se a gente que já tem anos-luz na frente, a gente acaba, às vezes, se influenciando, imagina uma pessoa, uma criança, praticamente, né? Que acabou de entender o que é a vida agora. Então, eu acho que tudo vai ficando mais difícil mesmo. Voltando ao assunto BBB, aí da casa de vidro. É legal que a gente vai falando das coisas, vai conectando os assuntos, né? Tem até um outro ponto que, não sei se eu falo agora, se eu falo depois, mas que é um ponto até legal, que depois fica a dica pra quem pegar. Não, já vou até falar agora, né? Que você falou até dos apoios culturais, né? Pra rapaziada aí que cuida das leis aí, manobra, parafernália toda lá em Brasília, seja lá onde for. Olha, fica uma dica aí pra vocês repensarem, né? A Lei Rouanet é importante, tal, todo mundo entende, assim como a Lei de Incentivo ao Esporte, mas sei lá, criar um mecanismo de alguma forma com que as pessoas, elas escolhem os projetos que elas querem aportar, né? Então isso é importante que fique frisado para as pessoas, né? Que não é determinado. A pessoa entra lá, tem uma lista de projetos, ela olha, um projeto do Luizão, bom projeto, esse aqui é mais legal. Ela vai no outro, vai de acordo com o que ela quer. Mas criar um mecanismo de acordo com o valor que a pessoa aporte num projeto grande, ela apadrinha um projeto pequeno ou médio também. Né? Também porque aí você ganha dos dois lados. Você ganha do grande e você promove um pequeno ou médio. Com certeza. E também o pequeno e médio, às vezes, não tem acesso à informação de como fazer um projeto grande. Às vezes a pessoa acha que não vai ter nunca aquela ajuda. Entendeu? Então, assim, acaba nunca saindo do papel aquilo. E acaba morrendo ali.
Entendeu? E às vezes era uma também baita Sim. a burocracia também é muito Sim. grande pro pequeno, e Sim, pro grande não. exatamente. Então vamos pensar aí num mecanismo de, né, colocar a galera também pra girar isso aí. Acho que se colocar de uma forma, não logicamente a ferro e fogo, mas a partir de determinado valor, tu aportou determinado valor aqui, então, pô, vamos 10% aqui, vamos pegar um pequenininho aqui e apadrinhar, ou pegar um médio e apadrinhar, vamos, porque querendo ou não, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E é importante a galera entender que essas leis de incentivo, elas são uma lei de retorno, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a empresa põe, ela bate do imposto, que é devolvido, mas o consumidor, que é quem vai assistir, ele também tem um ganho, porque ele tem um ingresso mais barato. Né? Então, assim, é todo né, um Dá pra todo ciclo. mundo ganhar. É todo um ciclo, porque ganha GG. O cara que apresenta o espetáculo, o cara que loca a área, o cara que vai vender pipoca na porta, Sim. entendeu? O cara que tem o estacionamento do lado. Então, assim, todo mundo acaba sendo beneficiado. Mas, ó, se fizer direitinho, dá pra todo mundo se ajudar, gente. Isso aí é só cachola pra pensar que funciona. Mas, voltando pro BBB. Foi um sonho seu entrar na casa. Foi, E aí, entrei. a princípio, casa de vidro. Foi. Aí fica aquela coisa, casa de vidro. Como que era isso? Quem assiste a casa de vidro, né? Fica lá no shopping, então a galera passa, você nem entrou na casa, Já já era tem os no fãs shopping? ali, Já né? era tem no a galera. shopping? Sim, era aqui no shopping em São Paulo, no Aham. shopping... Ai, da Zona Norte. Ai, eu me esqueci agora o nome do shopping. Mas era aqui em São Paulo o shopping. E aí, tipo, você não escuta nada que a galera fala de fora ou consegue ouvir? Escuta, não. As pessoas iam com cartaz. pra gente ler o que tava acontecendo e tal. Olha, galera, não sei o quê. Aí, às vezes, ia uma pessoa conhecida ou não. Ai, você tá indo super bem. Aí, então, assim, olha, eu sou fã. E você meio que você nem foi pra televisão ainda. Eu falei assim, o quê? Tipo, Já tô com fã, sabe? já. Então, era uma loucura 10 minutos na de casa de época. vidro, já sou seu fã. Na época, assim, o Big Brother ainda é um fenômeno, né? Sim. Mas, assim, na época, eu falo isso direto, era um fenômeno master, assim, porque eu lembro que quando eu saí da casa, que eu fui pra Belém, que é a minha terra natal e tudo, que eu cheguei no aeroporto, eu juro pra vocês, isso tem na internet, as fotos, tudo, vídeo. Meu, era uma coisa assim, parecia que o Pelé tinha aparecido lá, sabe? Tipo, Caramba. a Xuxa. Era um negócio assim, e nem eu acreditava naquilo, sabe? Era uma multidão no aeroporto me esperando. Uma multidão no aeroporto. Era o aeroporto inteiro, multidão, assim. Do início ao fim. Lotado, entupido. Caraca. Sabe assim? Quando falaram que era pra você, você acreditou? Sabe quando a seleção brasileira aporta, Sim. que era uma galera assim, muito multidão? Era assim que Mas tava você quando eu acreditou cheguei. que era tudo pra você, mesmo assim, de primeiro? Você olhou e falou, não, isso aqui não é pra mim, eu falava pô. assim, Jesus eterno, o que é isso? Quem que tá aqui, né? Entendendo. Quem que tá aqui? tá O chegando? Pelé? Escuta, Porque quem tá chegando aí? a minha ida pro Big Brother foi muito, assim, autêntica, assim. Eu fui a primeira paraense que ficou muito tempo na casa. E eu tava muito tempo durante o jogo, com muita expectativa de seguir e ir pra final. E, assim, eu sempre fui muito de dar a minha opinião. E assim, o Big Brother, eu digo que é um jogo de argumento. Quem argumenta melhor, ganha. Argumentar, não é argumentar só pras pessoas da casa, argumentar pro público. Sim. Então, isso eu sabia fazer muito bem, sabe? Tipo, eu sabia argumentar. Então, até as pessoas que eu votava pra ir, por exemplo, quando eu ganhei 3 lideranças, as 3 lideranças das pessoas que eu coloquei no paredão, elas saíram por causa da minha argumentação. Caraca. Então, assim, se você souber argumentar direito e você tiver noção de jogo, porque também você tem que ter noção de jogo ali. Você não tá em todos os lugares, mas você tem que ter noção de todos os lugares. Olha, aquela galera ali, Sim. aquela galera ali, eles estão ali, tá. Sabe? Aí, eu lembro que teve um momento que eu queria muito que uma pessoa saísse e eu votei nessa pessoa pra sair e eu queria um espaço. Sabe o que eu fiz? Falei assim, tem câmera em qualquer lugar aqui. Eu vou falar. E eu vou falar e acabou. Eu fui pra academia. Comecei a ir na esteira ali. Eu não acredito que vocês não estão vendo isso, Brasil! Sozinha, você começou a falar. Academia! Como que vocês não estão vendo? Vocês não viram o que a pessoa falou? Ó o VT aí, ó. É o famoso Famoso VT. VTzão. Acabou. Entendeu? Então, naquela época, se você sabe, hoje em dia, eu não sei se é mais assim, mas assim, naquela época era muito disso. Se você tivesse um argumento muito plausível e você sabe, você tinha noção que isso podia estar rolando lá fora, acabou.
Entendeu? Porque nada mais você tem que convencer o pessoal Convencer o público. de que você tá certa, no caso, de sua comprar a sua opinião. ideia. Exatamente. Sim, sim. Entendeu? O que muda hoje em dia é que, na verdade, os cortes e as informações, elas estão muito mais na mão das pessoas. Naquela época, nem tanto. Eram poucos cortes que vinham e a galera ficava sim. muito na dependência da edição do Da VT da televisão, dia a dia. Hoje em Quem dia na assistiu o internet pay-per-view era uma galera muito é, curta. Hoje não. Hoje você tem páginas e páginas especializadas viraliza ali. muito rápido. Que viraliza É. muito rápido. Eles mesmos Mas- recortam e colocam, Sim. né, na página e aí... Mas a visão que você tinha antes de entrar, e aí a hora que você entra, fala, beleza, tô aqui. E agora mudou ou lá dentro era da forma que você enxergava fora? Gente, eu entrei no Big Brother totalmente achando que Big Brother era uma coisa... Era o Big Brother da Grazi, sabe? Aquela coisa assim, eu vou sair dali, eu vou pra uma novela, eu vou pra não sei o quê, nada a ver, assim. Eu entrei no Big Brother, eu não sabia nem o que era a estaleca. Eu não sabia, desculpa, Boninho, mas eu não sabia nem quem era o Boninho, a cara dele, nada. Tanto que o Boninho falava comigo, antes do Big Brother, eu sabia que ele era o chefe. Mas eu não sabia que ele era o Boninho e o Boninho era quem falava, olha isso! Não, aí eu me lembro que a minha assessora, quando saiu, ela falou assim, esse aqui é o Boninho. Aí eu, nossa, já passei por ele várias vezes e não cumprimentei. Ele nunca vai me chamar pra nada, eu tenho certeza! Achou que era um tiozinho Então, comum ali, Então, né? assim, tipo assim, eu era muito assim, a pessoa, sabe? Eu me lembro que na época, a Fernanda, ela era a que ganhou, né? A Fernanda era super minha amiga na casa, então a gente ainda se fala, mas não como era dentro da casa, né? E aí a gente era muito unicarne, assim, do jogo. E aí ela falava assim, amiga, o Hugo Gloss deve estar falando isso. Aí eu era tão tapada, que eu falava assim, gente, mas quem é o Hugo Gloss? O que aconteceu? Repercutiu isso aqui fora. Tipo, o Hugo Gloss ficou com raiva de mim na época. Não com raiva de mim, mas assim, não falava nada, né? Sim. E aí, tipo, porque é isso, sabe? Quem tem mais informação, quem tem mais discurso, quem tem mais, acaba saindo na frente, né? Sim. Então, eu entrei com muitas faltas lá dentro. Eu acho que se eu entrasse com um pouquinho mais de entendimento de algumas coisas do jogo, talvez eu teria ficado mais, sabe? Sim. E eu sempre fui muito autêntica, eu não conseguia fingir uma coisa que eu não era. E lá no jogo, você tem que ter essa história de, tipo assim, da política, sabe? Da politicagem. Sim. Então, às vezes... engolir um sapo, ou então fingir um pouquinho. É ou o então famoso não sei o quê, jogar o jogo, né? Jogar o jogo. Você tem que fazer uns VT Só que também. a Ariana da Gema vai ficar quieta. Não dá. Aí não dá. É uma linha, acho que é uma linha bem tênue, porque você não pode ser personagem demais, porque a galera saca que você tá sendo muito personagem, mas você também não pode ser, tipo, né, você ali, entendeu? Não pode ser 100%. É igual você falou, você tem que jogar, entendeu? tem que saber dar uma tem que engolida saber ali e tal. Né, fazer o meio de campo. E às vezes, esse meio de campo é que faz você ganhar mesmo. Sim. A leitura, né? A leitura de jogo ali, que acho que é onde as pessoas às vezes pecam muito. Até eu tinha. O negócio eu não conseguia fazer um papel, entendeu? Fazer um papel ali, entender que ali é uma historinha e eu tinha um papel naquela historinha. Exatamente. Entendeu? E não, eu não tinha essa visão de historinha. Eu era a Camila jogada aqui de fora ali dentro do reality, entendeu? Falava o que vinha na cabeça e tchau. Não, e é muito complicado porque ali, às vezes, ele é um jogo de convicções, né, também, querendo ou não, né? Tipo, a sua convicção contra a convicção do outro. Porque, na verdade, é muito isso, que é o que você falou. Eu não tô em todos os lugares. Então, assim, é a convicção daquilo que você vê contra a convicção daquilo que te falam com a convicção do outro que vivenciou. Só que é aquilo, não existe o 100% certo e o 100% errado. Porque tu pode estar 100% errado, só que se a galera estiver gostando de você 100% errado, tu vai tirar o cara que tá certo. E por aí vai, cara, é muito bizarro. Porque às vezes o seu jeito o público tá te adorando, então não importa o que você faça ali. Vai. Entendeu? Sim. Às vezes até o cara ali falou uma coisa coerente, vamos dizer assim. Teve uma época que, na minha época, era a história do cafezinho, né? Eu e a Fernanda, a gente ia deixando... Às vezes a gente tomava cafezinho e deixava o cafezinho na academia, ou não sei o quê, ou então às vezes a gente comia uma coisinha a mais do que era pra comer e tal, só que a gente era engraçada e o público curtia isso. A gente não fazia na maldade, eu vou tirar o queijo de quem não tá comendo. Não, a gente botava o pão lá e comia aí não sei o quê, e batia papo e esquecia, entendeu?
E aí a galera só queria isso, só queria essa oportunidade pra falar. Só que aí o que acontecia? Falava mal, passava o programa inteiro falando mal. O que o público fez? O Big Brother é isso. Quanto mais você persegue aquilo, mesmo que aquela pessoa não tenha totalmente razão, mas se você bater naquela tecla e perseguir aquela pessoa, o público compra pra ajudar compra aquela a pessoa. Ideia. Entendeu? Então, assim, a gente não tava falando mal de ninguém. A gente não tava armando o jogo, a gente não tava botando ninguém no paredão. A gente só tava sendo vivendo vocês. da gente. E o que as pessoas por trás estavam fazendo? Aquelas duas ali, não sei o que. Falava. Aí o que aconteceu? A gente crescia e as pessoas ficavam saindo. Sim. E até falando isso da leitura de jogo, tem muita gente que fala que quando sai, tipo, você saiu de lá achando alguma coisa. Que fulano tá forte, outro tá fraco. Quando você saiu de lá e você viu como é que tava a repercussão aqui fora, como que foi isso? Nossa. Você chegou à conclusão de que você tava certa ou de que tu tomou um caminho tava numa totalmente visão, que a visão não era aquela? Não, eu saí feliz com a minha participação e tudo. Eu achei que eu tava com uma visão... A minha visão, todo mundo falava, e é verdade, se vocês assistirem meu Big Brother, eu tinha uma visão de jogo, assim, parecia que eu tava assistindo o VT, sabe? Era impressionante, assim. Só que o meu lado pessoal, o meu lado afetivo, eu deixava muito no sentido, assim, a minha amizade com a Fernanda, o meu relacionamento com o Eliezer, isso me abalava muito lá dentro. Não de me atrapalhar no jogo, mas às vezes eu ficava triste, eu chorava. Por exemplo, assim... em alguns momentos eu tinha que ter uma personalidade mais assim, como é que eu posso dizer, olhar pro jogo, eu não conseguia separar Cabeça a minha fria. a minha amizade do jogo, sabe? O meu jogo em conjunto tava sempre mais alto do que o meu jogo individual. E aí quando começou a estreitar pro jogo individual, a galera não era minha amiga. Assim, não que era minha amiga, mas cada um foi seguindo pro seu individual e eu fiquei assim, eu me lembro que eu fiquei super frustrada com isso na época. Eu falei assim, mas cadê meus amigos, sabe? Tipo, cadê a minha galera, sabe? E não, aquilo era um jogo individual, sempre foi. Sim. Mas assim, em determinado momento, eu tinha muito essa noção de jogo coletivo lá dentro. E aí, eu vou defender os meus amigos, eu tô com os meus amigos pra tudo, pro que der e vier, E aí, quando foi pra rachar, quem que tava por mim ali, assim, de verdade, sabe? Então, isso eu senti muito no jogo, sabe? Senti muito. E aí, quando você saiu, então, tipo, você olhou e você viu que, na real, não estavam tão com você, assim. Não tanto comigo, assim, entendeu? Eu fiquei bem frustrada nesse sentido, sabe? Mas, assim, no geral, foi um puta de um aprendizado, assim, pra mim, assim, em relação a várias coisas e tal. Foi muito legal, assim. Eu tive uma vivência muito intensa lá dentro e que me proporcionou muitas coisas legais aqui fora, sabe? Um público muito apaixonado, um público fiel, que até hoje me acompanha, sabe? Uma galera muito bacana que cresceu comigo. Eu digo que eu tenho uma pessoa que é do fã-clube e agora é minha amiga, que cresceu comigo. Entendeu? Tem uma pessoa que mora comigo. Então, tipo assim, são pessoas assim que estão na minha vida desde o Big Brother. Então, assim, são coisas que eu falo que mudaram realmente a minha trajetória. E pra melhor, com certeza, assim. Lógico, tem crítica, tem muita coisa, né? Sim. Mas eu acho que você tem que saber, você vai aprendendo a lidar com tudo isso, sabe? De uma maneira mais leve. Porque senão você não estaria nem aí participando de nada, você não ia tocar essa vida meio que pública, né? De mídia social, de família, de apresentação de TV, sabe? Você tem que saber lidar pra poder administrar tudo isso e as coisas acontecerem. Pra quem gosta e ainda tem interesse, você indica participar, então? Eu acho que indico, mas é aquela coisa. Você tem que ser responsável pelo aquilo que você faz e que você fala e tá tudo bem. E ser coerente com isso. Porque também não adianta você participar, aí o público te excluir ou te adorar e quando você sair, você não se reconhecer, sabe? Tipo, você tem que ter... Eu acho que você tem que, antes de entrar num programa como esse, ter muito autoconhecimento. Acho que é a palavra certa. Encontrar a sua identidade. Primeiro se autoconhecer, porque aí depois eu sou aquilo mesmo. Você não gostou? Tudo bem.
paciência, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. GG, Luizão no BBB, quantas semanas entendeu? dura? Do jeito que você é bravo, filho, uma semana. Tipo assim, eu acho que é autoconhecimento. Será que eu saio no primeiro paredão, Nossa. GG? Aquele Ou que não, ninguém né, vai aliás, lembrar, o cara GG? treta com todo mundo. Mas será que eu vou ser aquele que ninguém vai lembrar? Sabe, tipo assim, Nossa, começou a ia- casa, paredão, Luiz, foi. Você ia falar as verdades, pensou? aí tem que ver se a galera ia gostar ou não, né? Das suas verdades. Cara, eu acho que eu não sobreviveria. Eu acho que eu passo da primeira semana. A primeira semana eu acho que eu sobrevivo. A segunda eu já não sei. Que aí... Ai. Não sei não. Acho que o nível de chatice eles não iriam aguentar, não. Meu nível de chatice, acho que Você o pessoal é legal, não iria Luizão? suportar, não. Eu sou legal. Legal. Pra quem conhece, entende É. que sim, né? E a Mas questão quem não conhece- do romance que você teve lá, tipo, lógico, você já entrou com esse pensamento, tipo, pô, ter um romance lá vai ser bom pra mim? Ou você, tipo, só deixou rolar? No início, eu nem queria ter romance com ninguém lá, não. Aham. Eu, tipo, a gente se olhou e tal, desde o início do jogo. Sim. Mas, assim, a gente só foi ter mesmo o primeiro lance, o primeiro beijo, tudo já há quase um mês de programa começado já. E você acha que, tipo, isso foi benéfico? Não influenciou em nada? O que que você Eu acha? acho que foi benéfico e também teve os seus... eu acho que teve as duas faces, assim. Teve a parte muito benéfica, aquela historinha, né? Sim. Que no nosso caso foi real. A gente realmente se gostou lá dentro, se apaixonou e tudo. Mas ao mesmo tempo, eu e ele, a gente tem um pavio muito curto, a gente é muito explosivo. Então, a primeira briga deu uma cagada muito grande. Tipo, deu uma explosão muito grande, sabe? A gente se separou lá dentro. E a gente só foi se reconectar, voltar. Aí ele saiu, a gente brigou no final de semana, ele saiu na terça-feira, e a gente só foi voltar quando eu saí um mês depois aqui fora. Caramba. Então, assim, não foi isso que determinou, Sim. nem atrapalhou, nem melhorou, mas... Eu digo que, assim, hoje a gente tem o nosso prêmio, né? Tipo, um prêmio que Lógico. vale muito mais do que o prêmio, né? Sim. Então, assim, acabou acontecendo uma coisa maravilhosa, do nada, né? Uhum. E foi muito, assim, ao acaso mesmo, Sim. assim, né? Porque pra gente que assiste de fora, tipo, às vezes é legal você ver, tipo, um romance ali, pô, aí você vocês acaba acabam torcendo, torcendo chipa, pelo casal, isso, Sim. tipo, caramba, mano, da hora os dois e tal. Só que tem vezes também que, tipo, Que aí você vê que é tu um- pega ranço, tá ligado? É. Tipo, nossa, esses dois aí só ficam, tipo, Ou isolados então, e tal. quando um acaba machucando o outro. Isso, Ou então, quando um acaba ferindo, machucando com palavras e tal. E você pega ranço dele ou Teve dela, um que né? aconteceu, eu não vou lembrar qual que foi agora, que o rapaz começou com uma mina lá e tal, aí, tipo, ele se gostava pra caramba, só que ela saiu e, tipo, depois ele já tava com outra, tá ligado? Aí a galera meio que pegou um ranço dele, falou, pô, mas ele falou tantas coisas, tudo bem, não dá pra se apaixonar Sim. completamente em 2 semanas, mas a galera pegou um ranço, né? Como diz os tipo, parça lá ele na esqueceu quebrada. muito rápido e a menina acho que era amiga dela, Como não diz lembro os qual parça foi a lá na edição. quebrado defunto, nem esfriou, né? Já pô. foi, já passou pro outro ali e tal, não deu nem tempo. Mas, ô Camila, e depois de vivenciar o reality, quando você sai, como você falou, né? Você chega em Belém do Pará, pô, esse mar de gente ali e tal, pra Muito acompanhar legal. a tua chegada. E você sai, você vai reencontrar o Eliezer, tudo, beleza, vocês reatam, etc. Só que aí é aquela coisa, né? É um casal formado num reality, onde as pessoas tomaram conhecimento a partir de um reality e a galera meio que fica numa curiosidade insana pra saber sobre a vida de vocês, o que vocês fazem. É igual como a introdução do Chapelino Globo Repórter, né? Camila e Eliezer, onde vivem, o que comem, que horas acordam. É praticamente isso, se deixar. Se deixar, a galera Como? fica com uma continuação das Sim. câmeras do Big Brother. assim. Como que exato. vocês fizeram pra aprender a lidar com isso? Porque eu sei que não é fácil, né? E de aprender a limitar, né? Tipo assim, o que a gente expõe aqui, até que ponto a gente mostra, até que ponto a gente tem que ter a nossa liberdade, até pra vocês não perderem a liberdade de vocês, né? a Isso nossa da privacidade essência, e tal. Olha, eu acho que primeira coisa de tudo, assim, no início foi muito difícil. Isso, a gente chegar num denominador comum, assim, de exposição, porque era muito mais forte do que é hoje, assim, e depois ainda depois só mudou, né? Na verdade, mudou. Ficou diferente, mas continua uma exposição grande. Mas, assim, eu acho que o que mais, assim, fortaleceu a gente, amadureceu a gente, foi as nossas conversas,
que a gente tinha de impor o que a Camila gostava, até onde a Camila gostava, até onde o Eliezer gostava, até onde ia tá tudo bem entre a gente e até onde não ia. Então isso foi muito importante, porque eu tinha a minha carreira, ele tinha a dele. Só que pra dar certo, a gente tinha que se ver como um casal, uma pessoa só. As coisas só começaram a dar certo depois que a gente começou a ser um só, assim, de... Decisões. Eu torcer muito por ele torcer muito por mim, a ponto de, tipo assim, eu sei o que ela tá fazendo, eu não preciso me preocupar, eu sei o que ele tá fazendo, eu não preciso me preocupar, eu confio 100%. Tipo assim, aquela coisa assim de casal mesmo, de casal mesmo, de igreja, tipo, casar e ser um só. Depois que começou a ser aquilo, a gente parou de brigar mais, a gente entendeu melhor o nosso relacionamento e as coisas começaram a fluir. Até ali, era muito assim, a gente tinha medo de expune um pouco dali, expune um pouco aqui, mas sempre tinha alguma pessoa se metendo, ou a gente sempre deixava alguém se meter, ou então alguma coisa, sabe? A gente acabava brigando por besteira, e as coisas estavam, assim, ainda bagunçadas. Depois que a gente começou a entender que os dois juntos eram uma potência, e a gente estava como casal ali, e tudo mais, e... tudo que fizessem pro Eliezer ia respingar na Camila, e tudo que fizessem na Camila ia respingar no Eliezer, e era uma coisa só, e a gente começou a nutrir isso, aí as coisas começaram a funcionar e dar certo 100%, assim, ficar muito, muito estabelecidas e muito redondas. E a gente começou a estabelecer o nosso limite naturalmente. O que era realmente melhor pra gente, nós dois entendíamos. Olha, isso aqui ela não vai gostar. Não vou nem fazer. Não, esse aqui ele não vai gostar. Ih, não. Tá, E uma sabe? grande prova do... Pode terminar, desculpa. E aí, isso ficou muito estabelecido, ficou muito claro, e hoje em dia a gente só se olha, a gente já sabe. A gente não precisa falar nada. Só pelo olhar. Só pelo olhar, entendeu? Então, assim, é muito nítido, assim, sabe? Que ele já sabe o que eu não vou gostar, ele já sabe o que ele não vai gostar, entendeu? E esse lance de estar numa vitrine é De muito tá, complicado, né? Porque ainda mais hoje em dia, Com filhos, com isso aqui, celular, qualquer lugar que você vai, tá lugar. exposta, uma foto, um vídeo, isso, aquilo. E vocês são provas vivas, né? De como o fortalecimento, né? De um casal, ele consegue contornar qualquer tipo de situação, ainda mais quando a situação não é causada por vocês, foi na questão até da própria foto do Eliezer, que tiraram lá e ninguém se preocupou em perguntar pra ele o que era, já soltaram lá a foto e já notícia e tal, que aí eu fico imaginando na sua cabeça, por exemplo, tu pega o telefone, pum, oi? Que isso, né? E chega até a ser um pouco de perseguição, né? Porque essa Sim. mesma pessoa, essa mesma equipe que soltou esse tipo de informação, que é uma informação totalmente inverídica, já tinha perseguido a gente em outras situações, entendeu? Então parece, eu falo pra Eliezer, é uma perseguição, sabe? Porque, mas é isso. Soa tanto como perseguição que pra gente, graças a Deus, não afetou o nosso relacionamento, entendeu? Mas, assim, é muito complicado. Justamente isso. Essa exposição, se você não tiver a cabeça tranquila e tiver uma entender, se conhecer como casal, se conhecer como família e tudo mais, as coisas não vão pra frente. A primeira fofoca que jogam no seu nome, você vai lá e separa e não sei o quê. Sim. Hoje em dia você vê muito isso na internet, né? Sim. A primeira briga, o primeiro desentendimento, a primeira confusão que dá as nossas agendas não bateram, e aí é sempre um negócio na frente, e aí quem paga mais é não só o casal, mas a família inteira, os filhos, sim, e todo mundo sai perdendo, né? Fica triste a história. E Camila, vamos voltar a falar de Palmeiras. Vamos lá. Já que a gente falou de algo Vim que aqui é chato, pra vamos isso. falar de coisa alegre. Como é que você tem visto esses últimos anos do Palmeiras, títulos e conquistas, e ainda mais morando pra cá, né? Você vai com que frequência que vocês vão ao estádio? Vocês conseguem ir Então, com a frequência? gente já faz um tempinho aí que a gente não vai no estádio, mais por causa de trabalho mesmo. O Eliezer faz muito evento no final de semana e os jogos geralmente são no final de semana. Então, a gente vai, mas assim, quando a gente tá muito tranquilo, quando surge uma oportunidade muito legal da gente ir, a gente vai. Até brinco com ele, ultimamente a gente tem vindo mais pro Allianz pra ver os shows
do que pro Palmeiras, assim, pra falar a verdade. Mas, assim, a gente sempre acompanha os jogos pela televisão, assim, sempre quando dá a gente tá acompanhando. Às vezes é uma sofrência, às vezes não. Ultimamente, a gente, a gente pegou ar, assim, a gente pega logo o ar do árbitro. Nossa! Xinga pro juiz, eu sou a primeira, juiz da mãe. E aí o Eliezer também pega A, e a gente. Mas é muito engraçado, porque agora tem o Bento, tem a Vitória, então a gente liga a televisão pra assistir, e é assim, a gente fala que a gente se divide, né? Uma parte eu assisto, a outra parte ele assiste, porque a gente tem que assistir o jogo e ainda dar conta dos dois, né? Que são pequenos. Então, eu falo que é uma gincana pra assistir, mas a gente acaba assistindo, né? Não é como antes, que a gente só assistia, sentava ali no sofá, ficava de boa assistindo. Mas eu adoro, é muito maravilhoso, assim, poder estar com as crianças, tá todo mundo de Palmeiras, a sala toda, todo mundo de Palmeiras, e a gente se vestir pra assistir um jogo, aquela expectativa. É um evento do mesmo Palmeiras de família, ganhar e tudo, um evento, exatamente. E aí, quando a gente compra as camisas das crianças pra combinar com a gente, quando sai uma camisa diferente, que a gente compra pra todo mundo e tal, e aí vai todo mundo vestir e tal, é muito legal, porque as crianças, elas entram no personagem, e aí é uma farra. E ele já sabe um hino, cantar um hino, aí todo mundo canta um hino, aí a Vitória, de novo, aí a gente coloca de novo, aí ela vai, dança, ela tem uma malemolência que é só dela, e aí é muito engraçado, é muito legal, a gente tá numa fase muito gostosa, assim, com eles. Eu digo que é a melhor fase, assim, eu falo pra ele o tempo todo, aliás, a gente tá vivendo a melhor fase da nossa vida, que as crianças pequenas, a gente consegue fazer tudo com eles topam tudo, a gente, sabe, inclui eles em tudo, todos os programas, todos os lugares que a gente vai, eles estão junto com a gente, eles curtem, a gente curte, é uma delícia, eles dormem com a gente, então a gente tá o tempo todo com eles, entendeu? Então eu e Eliezer, a gente vive muito a maternidade, assim, a gente respira eles, a gente fala assim, se tem um pai e uma mãe que respira essas crianças, é eu e ele, porque é literalmente isso, assim, sabe? O Bento tá na escola, eu tô aqui, o Eliezer tá lá, não sei aonde, a gente tem que ficar olhando aqui pra ver se tá tudo certo, assim, de vez em quando eu dou um olho aqui, sabe? É desse jeito, sabe? Mas graças a Deus tá tudo bem, né? E é isso, a gente tá vivendo, a gente diz que é a melhor fase literalmente, porque a gente coloca a camisa neles e vai torcer, e é uma alegria, coloca uma música, uma simples música na sala já é uma farra, é uma festa, entendeu? Então assim, a gente brinca, senta muito pra brincar com eles, a gente é muito presente na vida deles, isso pra gente é uma felicidade muito grande de poder ter a oportunidade de estar ali muito presente com eles, assim. A gente gosta de estar nós quatro, assim, sabe? Não tem uma satisfação maior de estar ali em casa com eles, curtindo, assim. Então, a gente é muito presente nesse sentido com eles, assim. A gente até se emociona de falar, porque é verdade. Então, quando a gente não tá, a gente sente muita falta. É impressionante, a gente sente muita falta. Às vezes a gente sente falta de fazer as noitadas e tal. É que a gente já curtiu tanto junto que a gente tá curtindo muito esse momento de estar com eles. Uma outra A fase, gente sabe também que isso é muito passageiro e que daqui a pouquinho vão ser outros programas, sabe? Vai passar. E passa muito rápido. E todo mundo fala o tempo todo pra gente, olha, cá, aproveita, porque passa muito rápido. Então a gente tá mega aproveitando isso, sabe? De estar com eles, de estar ali, vamos fazer pipoca, vamos colocar um filme, vamos botar... Esses dias a gente tava mó frio, não tinha o que fazer. A gente, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o colchão no meio da sala e vamos colocar um filme. A gente fez uma cabaninha, colocou o colchão no meio da sala. Foi uma alegria. Foi um negócio totalmente diferente pra eles. Eles pulavam no colchão, como se aquilo fosse a melhor coisa a Disney. Sim. Sabe? Então, acho que antes de você pensar em Disney pros seus filhos, pensar em estar ali com eles de verdade, de coração aberto, sabe? É o mais importante. Coisa simples, né? E você pode ter certeza que quando eles crescerem vai ser as lembranças boas que eles vão ter. Às vezes leva ele pra Disney, sei onde, aí vai, que se lembra quando você era pequeno? Lembro quando a gente fez uma cabaninha lá em casa e tal. Memória afetiva, né? Exatamente. E Camila, programas relacionados ao Palmeiras que vocês já tenham feito, você já levou os dois na sala de troféus, já foram conhecer? O Bento já fez um tour,
já faz um tempinho, eu quero trazer ele de novo, porque ele era muito pequeno, então ele não era tão apaixonado como ele é hoje. Até falei lá fora, eu falei assim, eu preciso trazer o Bento aqui. Ele vinha hoje, né? Só que acabou que não deu certo. Mas eu preciso trazer ele aqui. A Vitória é muito pequenininha ainda, mas ela já é super torcedora. E eu quero muito trazer ele aqui com 4 anos, assim, como ele tá agora, que ele já tem um outro entendimento, sabe? Colocar ele pra entrar no campo também. Nossa, com os jogos, ele vai adorar. Então, acho que eu ia time lá. perguntar se ele já conheceu os bastidores do Time lá. estádio, o Ai, vestiário. ele já foi no tour lá atrás, quando a gente fez a tirolesa. Não, tirolesa não. Foi agora mais recente, quando a gente foi no jogo do Palmeiras com ele. Aí ele viu o estádio e tudo, mas ele ainda não fez essa parte de tour, não. De ir lá no vestiário. Não, ainda não fez. Tem É que fazer. no pré-jogo, não sei, acho que você já viu, né? Que tem as crianças que ficam ali na beira do campo, que os jogadores estão aquecendo, né? Sim. Vixe, ele vai pirar, porque vai ver tudo de perto ali. Mas Isso ele é é muito legal. tranquilo pra ir com outras pessoas, assim? Ou ele ainda eu estranha teria muito? que ver essa questão, assim. Eu acho que se fosse ou eu ou o pai com ele toparia, assim. Agora, sozinho, eu acho que ele ficaria meio porque emperrado. geralmente o monitor leva, levam aí todas as sozinho. crianças juntas, tal. Talvez tem que Mas esperar aí, um pouco. o que eu vou depois propor pro Cimate, aí se você topar, Aham. vai de você. Né? Porque tem o pré-jogo e o Cimate sempre leva um convidado, um torcedor ilustre ou um ex-atleta, faz uma entrevistinha ali no campo e você tem que escalar o time do jogo, ele te dá a listinha, você escala pra todo o estádio ouvir. Certo. E aí, de repente, você já leva o Bento, ele já faz o tour, já conhece o vestiário ali e tal, já fica pro aquecimento também, já assiste. Aí ali. já fica. Puta, ia ser ótimo. Pode, de eu repente, acho que a gente amarrar pode isso aí. tentar. Eu acho que eu sempre falo, o não a gente já tem, né? Então, porque tipo, como você vai estar vamos ali... a gente já tá ali, não Exato. deu certo, volta pra cá, vem Sim. pra cá. Não, e porque pronto. nesse tempo todo você vai estar ali, né, no campo. É. Você vai estar ali na beirada do Sim, campo com o sim. locutor. Então, ele tá ali no teu alcance. De repente, ele se sente mais à vontade. Sim, É. nossa, seria ótimo. Mas você topa escalar o time lá? Puxa, com certeza! Eu topo! Ela já foi Como Miss que Brasil, precisa? Luizão. Escalar Acho o que ela time? tem. Ele vai fazer uma entrevistinha com você lá, conversar algumas coisas. Vai E a aparecer hora no que tiver a escalação, telão. vai aparecer no telão do estádio. E a hora que tiver a escalação, é você que escala. Com certeza! Já escalei, já tô escalando. Já tô com roupa de ir. Poxa, Assim que a gente muito gosta, legal, né, muito GG? Já legal. topa o desafio logo de Nossa, primeira. adoro. Nossa, vai ser muito divertido. E a gente, a vez que a gente veio com ele, foi inesquecível. Ele nem piscava. E ele tinha 2 anos e meio, agora ele tem Caramba. 4. Caramba. Então você imagina a emoção dele agora. Vai ser diferente, vai Nossa, ser vai. totalmente Já diferente. tá entendendo mais, né? E tem algum jogador que ele é muito vidrado, assim, que ele gosta bastante? Eu vou te falar, viu? Ele fez a gente comprar a chuteira do Messi. Igual a do Messi. Ele fez. Ele fez. Pai. Já joga videogame, não? Não, ele gosta do Messi. Acho que é aquela coisa de colega, né? Ah, Colega, sim. todo mundo falando. Ele nem assiste tanto jogos do Messi, nada de Aham. Argentina. Imagina, a gente nem coloca pra assistir a Argentina. Mas ele adora o Messi. Ele gosta do Provavelmente é os amiguinhos da escola. ele que gosta do traz as Messi, porque é o melhor, porque o Messi é o melhor, porque não sei o quê, que não sei o quê. Vai jogar contra o Palmeiras no Mundial. Ah, Ou já jogou, Já não sei. jogou, nesse caso já deve, Nesse já tempo aqui jogou. já deve ter jogado. Já jogou. Não fez nenhum gol, né? Tomara, né? Se fizer, você corta. E é engraçado, né? Tipo, ele não. A gente fala tanto, eu e Eliezer, do Cristiano, do Neymar. São jogadores que a gente fala mais, né? Verbalmente, ele podia ter, né, se afeiçoado nesses. Não, ele o gosta Messi. do Messi. Mas eu entendo ele. Ele Eu alguma entendo. coisa aí. Eu entendo ele, porque eu tenho uma menina em casa e ela conhece o trio. E não é de hoje, viu, gente? Messi, Já Suárez faz um e Neymar? tempo. Não, o trio, Messi, Neymar e Cristiano. Ah, tá. E assim, conhece de olhar a imagem e falar quem é, desde uns 4, 5 aninhos. Ó, tá vendo? E é assim, é impressionante o como essa geração, ela Tem, Absorve né, E ele rápido, nem fica entende. na rápido, internet cara. ainda, nada. É mais assim, das pessoas ao redor dele, eu acho que os amiguinhos da escola, provavelmente. Meu pai, que é fanático por futebol, a gente falar e ele escutar ali e tal. Agora ele tá tendo aulinha de futebol, então o professor já deve ter falado. Então, assim, é mais as pessoas que cercam Sim, ele sim. falando, né? Que acaba dominando ali a opinião. Mas ele
já decidiu, já. Ele fez a gente comprar a chuteira igual a do Messi. Não, mas fica então combinado, eu vou conversar com o Guilherme, vou pedir pra ele te fazer esse convite pra você participar do pré-jogo lá no Allianz. Meu, vai ser uma experiência muito bacana, você vai Legal, curtir, legal. muito legal, assim. Ai, gente, eu vou adorar, Legal. com certeza. Vai ser muito bom. GG, a gente fica feliz, né, com a visita da Camila aqui. Pô, aqui é o foi nosso muito primeiro bom. presente, que é a plaquinha do nosso programa. Pra Ai, você... obrigada, gente. O Eliezer, então, se ele veio aqui, ele deve ter uma dessa já. ou não? Tem, Ah, a gente então. colocou lá no escritório. Sim, tá vendo? Então, Então, agora você é a pode parte falar pra ele dois, também tem. É, aí, ó. Vou colocar. Você lembra se a verde... Tem branca ainda aí, Luizão? Será? Não, só tem verde Ah. agora. Porque a gente tem os dois, mas tem verde e tem branca, né? É. Só que agora a gente só ficou com verde. É, mas eu acho que é a verde também, É. a dele. Mas a camisa é diferente da sua, pô. Mas é... E, em nome da nossa presidente Leila Obrigada. Pereira, um presentinho simbólico pra Olha você. Que legal, gente. Linda essa. Eu não tinha branca ainda. Pois é. Olha que linda. E o número 13? O porquê do número 13, né? Porque foi uma escolha sua. É o basquete, né, gente? Ah. E também muita, como é que se diz? Acaso Big Brother 13, que eu participei. Mas assim, mais pelo basquete mesmo, porque o 13 veio do basquete e sem querer eu fui do Big Brother 13, né? Caramba. Então é um número muito marcante pra mim. É Tá isso. Aê, galera. Então tá aí, 2 presentes E do eu Verdão. nasci no dia 31, porque 13 é o Olha! contrário. Ah, Olha só. Caramba! 3 em 1, então. Tá vendo? Tem uma Ó, ligação tá vendo? eterna com os números 3 e 1. Aê! Agradecer mais uma Obrigada. vez, Camila Salgado, por ter topado Muito vir bater esse papo com a obrigado. gente. Obrigada. Desculpa qualquer Imagina. coisa. Meu, o papo foi muito abrangente, muito bacana, né? É um Sim. universo bem diferente, assim, né? Do que a gente tá acostumado, né? E- É legal saber, né, Luizão? Sim, mas acho que o que fica também, logicamente, além de toda a história da Camila, é que ela é mais uma referência, né? Não deixa de ser, né? E a gente tem falado bastante disso em todas as mulheres que vêm aqui, que a gente tem o prazer de entrevistar, né? Que vocês são referência, não só no que fazem, mas na vida mesmo, né? Na vida mesmo. E é muito bacana pra gente, toda vez que a gente consegue receber aqui uma mulher que tem, né, um posto alto e que influencia outras mulheres onde quer que vá. Porque eu te garanto que aonde você vai, você encontra muita gente que fala pra você, nossa, me inspira em você nisso, Espelha em naquilo, você, tal. né? E isso é essencial e que cada vez mais vocês possam ter, né, a valorização devida e o espaço devido ocupado pela grandeza que vocês têm, né, pelo trabalho que vocês desempenham. E que a gente pare, né, sabe, acho que às vezes a galera fica levando muito a ferro e fogo esse negócio assim de, porque as mulheres querem roubar o lugar dos homens, querem derrubar. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que, tem competência, exerce bem, influencia outras pessoas, tá tudo certo. Tem espaço pra todo mundo. E se você acha que rouba o teu espaço, olha pra si mesmo e de repente reanalisa se você não tá fazendo alguma coisa errada, se você não ficou parado no tempo, né? Porque vocês têm uma capacidade que a gente não tem, né? Vocês conseguem fazer 380 Nossa. coisas ao mesmo tempo porque a cabeça processa muito mais rápido. É. A gente verdade, é tudo metódico, né? Não, a mulher é um trem. A gente consegue fazer... botar a vida de cima das costas e ir seguindo o negócio. Porque é muita coisa que a gente faz ao mesmo tempo, né? Muita Sim. mãe, esposa, Sim. e trabalha, e volta, e faz, e mexe, e dá aquilo dali. É muita coisa, é Não, babado. vocês têm que ser cada vez mais valorizadas e a gente não cansa de frisar isso aqui, porque são das figuras mais importantes da história da humanidade. Isso daí, rapaz, tá no livrinho lá, só procurar e ler um pouquinho que tá mais do que comprovado. GG, você pode falar melhor do que eu nesse sentido aí. Sim, sim. As mulheres são importantes. em Eu falei toda a que o história. Bento ia se tornar um grande jogador e tal, mas do jeito que as coisas vão, a Vitória também pode entrar no time do Palmeiras e rápido. Por que não? Por que não? Palestrinas, né? Já As pensou em ter uns palestrinas. dois? Já pensou os dois Essa é uma boa atletas? história, né? Caramba, hein? Essa é uma boa história. E tudo que ele faz, ela quer fazer igual e ela acha que ela já tem 4 anos. Ela só Já tem 1 ano tem e o 6 tamanho meses. dele. É impressionante. Não, mas que continue assim, os dois crescendo com muita saúde. E vamos combinar alguma coisa pra fazer eles aqui, pra eles conhecerem Com a certeza. estrutura. Vai ser muito legal. E vou falar pro Guilherme te convidar pra fazer o pré-jogo lá. Bom, Eu vou Camila? adorar. Eles vão adorar. Vai ser memorável, com certeza. Beleza, GG. É isso. Muito obrigado mais uma vez pela parceria. Valeu, Luizão, mais um. Vai pingar o QR Code na tela pra quê, GG?
Ah, pra galera baixar o aplicativo oficial do Verdão, que lá é cheio de informações. Lá tem todos os dados dos jogos que você tava falando, né? Sim. Dos times. Quem quiser, pessoal da imprensa, né, Que Luizão? gosta De de outros estudar, clubes. lá tem tudo. Entram lá pra ver todas as estatísticas. Lá tem conteúdos também da TV Palmeiras, tem os podcasts, tem tudo um monte lá. de coisa, né, Luizão? Tudo lá. E fora as atividades que os torcedores podem participar, Sim. acumular as suas porcões e trocar por experiências com o Verdão. Sim. Pode ser uma visita aos bastidores, pode ser um tour na academia quando está disponível, pode ser também o desafio dos mascotes ou até assistir a gravação do Palmeiras Cast aqui no nosso estúdio na Academia de Futebol. É isso. Palmeiras Cast by Sporting Bet fica por aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra! Palestra! Inscreva-se na TV Palmeiras e seja avante. O Avante premiado pode mudar a sua vida. Faça o plano anual e concorra a um apartamento. Só quem é avante pode ganhar. Avante premiado. Nessa campanha, o Palmeiras